Fala pessoal, tudo bem? Será que aquela galera que foi presa por conta dos atos da invasão do Congresso Nacional vai responder na lei antiterrorismo? E também o Senado Federal autorizou a intervenção federal no Distrito Federal. É isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, junto com algumas outras coisas, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Antes de mais nada, quero falar para vocês que eu prefiro muito mais gravar aqui do gabinete. Afinal de contas, é bem mais confortável e a luz fica melhor. Mas, sem mais delongas desse disclaimer idiota que eu resolvi fazer no começo do vídeo aqui, afinal de contas eu estava com saudade de sentar nessa cadeira e falar com vocês. A gente está numa semana um tanto quanto complicada. E eu quero explicar para vocês um pouquinho da lei antiterrorismo. Porque quando a gente pega para analisar os fatos, se a gente pega na imprensa, você vai vendo notícia atrás de notícia da imprensa tratando como atos terroristas aqueles que aconteceram da invasão ao Congresso Nacional. Claramente foram atos inadequados. Se queriam de alguma maneira tirar o Lula do poder, que eu sei que é o grande objetivo dessas pessoas, naturalmente não conseguiram e acabaram por fortalecer o petista, porque os atos exacerbaram a uma livre manifestação. Você não pode, o cidadão não pode entrar no lugar, rasgar um Portinari, depredar tudo, tacar fogo. Naturalmente, isso gera uma reação. O que acontece, eu já previ no vídeo que eu gravei no próprio domingo explicando para vocês sobre isso, tá o link aqui, é que naturalmente o primeiro impacto é justamente o revés na oposição. Gera um enfraquecimento dentro da oposição por conta do excesso praticado naquele ato. Aquilo lá, efetivamente, gera muito mais problemas do que soluções. Na realidade, só gera problemas, tanto que a galera tá presa hoje e vai responder criminalmente pelos fatos. O segundo ponto é que, como efeito colateral, há um fortalecimento do autoritarismo do presidente Lula, que passa, ele que já tem uma sanha autoritária, ele que já é um protótipo de ditador, que se vale desses atos, desse exagero, desse excesso praticado para aumentar a sua sanha autoritária. Haja vista que enquanto havia invasão, ele já determinou a intervenção federal no Distrito Federal, já começaram a organizar aonde eles iam bater, quem eles iam prender, o que ia acontecer, e naturalmente isso fortalece o Lula, junto da imprensa, o que eu venho falando dia após dia. O ponto curioso é que a AGU, a Advocacia Geral da União, a gente tem o Bessias lá, e todo o aparato do Lula passa a tratar essas pessoas como terroristas. A imprensa passa a tratar esses atos como atos terroristas. E eles se valem de uma lei de 16 de março de 2016, conhecida como Lei Antiterrorismo, que inclusive foi uma norma muito criticada pelo Partido dos Trabalhadores, porque diziam que iriam criminalizar movimentos sociais. O ponto, e aqui, gente, eu quero fazer um disclaimer muito claro para vocês. Eu não estou aqui para falar minha opinião sobre os atos, que eu já falei várias vezes que exacerbaram, que eu sou contrário, que não podem acontecer daquela forma, e também nem para defender o Lula. Eu vou fazer para vocês aqui uma análise técnica, uma análise jurídica, enquanto advogado que sou, sobre a lei. A lei, ela fala um monte de coisa de terrorismo, mas o que nos interessa está especificamente no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Antiterrorismo, que diz o seguinte, abrindo aspas para o texto da lei. O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. O que isso aqui quer dizer? É um artigo complexo. Está dizendo que eles são inocentes, que eles podem fazer aquilo? Nananina não. A lei deixa bem clara na disposição final, sem prejuízo da tipificação criminal contida em lei. Então, o ato de invadir prédios públicos, de depredar prédios públicos, constitui tipificação criminal e eles respondem dentro dessa tipificação criminal. Não são inocentados por isso. Porém, veja só a primeira parte do dispositivo, o parágrafo 2º, que diz: o disposto neste artigo, ou seja, a lei antiterrorismo, não se aplica à conduta coletiva, no caso, ou seja, várias pessoas, em manifestações políticas, ou seja, aquilo claramente é uma manifestação política, goste ou não toda a imprensa, a esquerda ou não, era um grupo em uma manifestação política direcionada com propósitos reivindicatórios, como diz o texto da lei, a fim de contestar, criticar ou apoiar. E era o que eles especificamente estavam fazendo. É terrorismo? A lei diz que não. A interpretação da lei antiterrorismo fala que não. A conduta é correta? Também não. Tem que ser criminalizada? Com certeza. E aí eu quero fazer para vocês um aparato. Não é porque você, cidadão,
concorda ou discorda de determinada conduta, de determinado grupo, que você tem a obrigação de apoiar tudo aquilo que eles fazem. Muito pelo contrário. A essência do conservadorismo, como já dizia Edmund Burke, é o princípio da prudência. E através do princípio da prudência, você tem que questionar o que aquelas pessoas estão fazendo, questionar o que determinado político está fazendo. E principalmente no seio de questionar, analisar e necessariamente desejar que condutas erradas sejam punidas. O ato de invadir o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF é uma conduta criminal. Eu já participei, coordenei e organizei inúmeras manifestações em São Paulo, em Brasília, em Campinas, nos mais variados locais. Em nenhuma delas houve invasão, houve depredação. Primeiro, porque é crime. Segundo, porque é imoral. Terceiro, porque isso deslegitima todo aquele ato de manifestação que está acontecendo naquele exato momento. E é isto que acontece após os atos do último domingo. Se tornaram deslegitimados por conta do vandalismo protagonizado. Ah, mas as pessoas estavam revoltadas e acabaram exagerando. Não há justificativa dentro do texto da lei. Aqui é o advogado falando para vocês. Haveria que ter o controle. Se de um lado eu tenho certeza que as forças policiais foram negligentes, como eu já disse em outro vídeo, porque quando a galera entrou no STF, praticamente abriram as portas. Falaram, entra aí, tá tudo bem, aqui é a tua casa, vai lá, quebra tudo, rouba a porta e vai embora. Não pode. Teve um erro da força policial ali. Porque eu conheço bem Brasília. Eu sei que se a galera se aproxima da rampa do Congresso, o couro come, é borrachada lá. Eu lembro uma vez de uma manifestação que eu estava participando na porta do Palácio do Planalto contra Dilma Rousseff e não houve sequer tentativa de invasão. A galera estava na porta do Palácio, ali no meio da rua. Passou a Polícia Militar ali do Distrito Federal, meteu gás de pimenta e eu mesmo fiquei com a cara inchada lá. Isso aconteceu num ato. Então, assim, a galera invadiu, não aconteceu. É muito estranho tudo isso. Assim como há informações, inclusive eu preciso apurar melhor isso, de que a ABIN já havia notificado o governo federal que havia possibilidade de violência nessas manifestações e ninguém fez nada. Então, havia consciência de que poderia haver violência nas manifestações do domingo, todos ficaram quietos. Tudo isso é muito estranho. Tem gente que se beneficia, tem gente que é extremamente prejudicada. Quem ganha com tudo isso? Quando a gente para e olha, quem é beneficiado com tudo isso? Além do que, a dona Janja agora vai ficar toda feliz, né? Ela já queria reformar o Palácio do Planalto, agora vai ter que botar a casa abaixo e reerguer, vamos concordar, vai ficar caro. Além, é claro, do patrimônio histórico e material ali que tem um valor inestimável. Mas o ponto é o seguinte, dentro de todo esse arcabouço, a gente tem ali mais de 2.000 pessoas presas. E uma notícia que eu vi no Estadão realmente me chocou, porque eu vi que advogados entraram de bacia lá dentro e começaram a oferecer serviços jurídicos a R$1.000 a defesa. Se você entrar no Estatuto da Advocacia, eu não lembro de cabeça, mas uma defesa criminal tá na monta ali de uns R$15.000. O cara, R$1.000 de bacia, qual cidade você é? Junta aqui. Fico pensando o que a OAB vai fazer. Realmente, assim, virou tudo uma esculhambação. Virou a exacerbação do todo, a espetacularização do caos. É isso que acabou acontecendo. Se alguns invasores foram presos, outras pessoas ali acabaram detidas, cada um vai ter que provar, vai ter que não vai provar, não vai provar. O ponto é que, na minha opinião, enquanto jurista que sou, pelo disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Antiterrorismo, não cabe a tipificação criminal como de terrorista. E aí, o ponto que eu acho bastante curioso é o seguinte, eu acho que não importa quem tem a conduta, se ela é criminalizada, ela tem que ser criminalizada. Então, vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Tudo orquestrado pelos chefes do movimento, o mesmo que invadiu o Ministério da Fazenda em abril de 2005 e permaneceu no prédio por 5 horas. É o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que surgiu em 97 e está organizado em 9 estados. Se você viu essa imagem, agora olha esse discurso do Lula, olha como o cara é um cara de pau. E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. O ponto é que em 2013 houve invasões, houve depredação, agências bancárias, houve excesso por parte dos manifestantes. Em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, houve invasão em escolas. Houve invasão, inclusive, na Casa Legislativa, no Congresso Nacional,
como vocês podem ver das imagens, houve inclusive depredação. Porém, esses terroristas, e muitas vezes liderados por Guilherme Boulos, que invade terras, nunca foram tratados por terroristas. Nunca houve o tratamento de terroristas, por uma questão muito simples. Se tratavam de movimentos sociais, e nos termos da tipificação da norma da lei antiterrorismo, como eu expliquei para vocês, não são terroristas. Então, se houve excesso, se houve vandalismo, que sejam tratados por vândalos, mas não por terrorista. A gente tem que fazer exatamente a mesma régua para medir. E vamos concordar, a régua da imprensa, neste exato momento, está errada. E por que ela está errada? Porque tem o único intuito de beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que é uma beligerância muito grande da imprensa para com o petista. O petista é tratado ali no banho-maria, no paninho por essa gente. E é isso que está acontecendo agora. Como eu disse no próprio domingo, naturalmente, o excesso dos atos beneficiou o Lula, que agora colhe o apoio da imprensa. E não apenas isso. Dá uma olhada nessa imagem. Os atos do último domingo conseguiram o impensável. Juntaram os 27 governadores com Luiz Inácio Lula da Silva. Aproximou o Lula de governadores em completa oposição, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Castro, no Rio de Janeiro, entre outros tantos. O Lula não possui uma base de 27 governadores. Porém, o excesso levou até o Zema a se manifestar contrário, porque naturalmente houve um excesso. E essa atuação exacerbada, impensada, leva todo mundo pro colo do petista. É isso que não poderia ocorrer. Por isso que eu tenho falado reiteradamente aqui no meu canal que a oposição tem que ser estratégica. Um amigo meu, eu lembro certinho, em 2016, ele me falou: política se faz com o cérebro, não com o fígado. Infelizmente, o cérebro não foi utilizado durante essa invasão. É isso, as pessoas incorreram em uma conduta criminal. Haverá um processo criminal, no direito a gente fala de persecução criminal contra essas pessoas. Se a gente defendia e sempre defendeu a criminalização dos vândalos, dos black blocs, dos petistas, por que não falar que é uma conduta criminal? Este é o ponto da coerência que não pode ser perdido em momento algum. A coerência não é negociável. Não há como passar pano para esse tipo de conduta. Assim como é lastimável nós vermos os 27 governadores agora tendo que ir conversar com o Lula, abrir o campo de diálogo justamente por conta do excesso dessa gente. Conseguiram, em menos de uma semana de governo, abrir um flanco de diálogo, quando na realidade o que devia ser feito era justamente aglutinar e fortalecer a oposição para enfraquecer o governo petista. O objetivo é enfraquecer o governo petista. O objetivo é o impeachment do Lula. Ninguém vai depor o Lula na base da cacetada. Isso não existe, a gente está numa democracia. A gente vive sob o império da lei. E é através da lei, ou como os bolsonaristas gostam de dizer, dentro das 4 linhas, que a coisa vai acontecer. Exacerbaram completamente. Então, naturalmente, haverá a punição para essas pessoas. O que deve ser feito a partir de agora? Porque, pô, Rubinho, você gastou 10 minutos no seu vídeo aí reclamando. Gente, estou tentando apenas contextualizar. O que passa a ser feito a partir de agora é ter que reagrupar a oposição para fazer um trabalho estratégico de oposição dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, dentro das casas legislativas, assim como aqui na Câmara Municipal de São Paulo, para fortalecer a oposição, expor as mazelas do PT, expor os absurdos da gestão petista, para então levar esse cretino que está alocado na cadeira presidencial ao impeachment. É o único caminho que a gente pode seguir para ter o êxito. E a gente para e olha para o todo e a gente vê o Guilherme Boulos virando um expert, falando junto do Paulo Pimenta, do PT, que agora é ministro, que os atos são de descalabro. Eu concordo, são de descalabro. Só que quem é o Boulos para falar que até ontem estava invadindo coisa? Até ontem estava praticando ato terrorista, estava invadindo terra? Quem não se lembra dos vagabundos do MST matando gado, matando bezerros que estavam na barriga das vacas? Aí vem falar, lá, derrubaram o cavalo. Absurdo, derrubaram o cavalo. Assim como esses cretinos do MST também mataram a criação. São duas faces da mesma moeda quando a gente para analisar os atos. Só que a gente vê o hipócrita do Boulos sendo legitimado pela imprensa para falar sobre o assunto. Isso não dá para admitir. Isso é inaceitável. Por isso eu volto a dizer, é o momento de reagrupar, é o momento de pensar de forma estratégica, de agir com o cérebro, com a razão, fazer oposição inteligente, oposição racional, oposição nas redes sociais, oposição pautada na verdade, oposição pautada em fato, e ter um pouco de paciência. Afinal de contas, também um outro político amigo meu uma vez me falou que política é a arte da paciência. E nós temos que ter a paciência, porque foi assim que ao longo de 2 anos conseguimos o impeachment de Dilma Rousseff. E é assim que nós vamos conseguir o impeachment do Lula. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.